aqui falando. Vamos trazer 15 fatos sobre o Flamengo. E aí, mundo, tudo certo? Esse aqui vai ser um novo quadro do canal chamado 15 Fatos, onde vou falar 15 curiosidades incríveis sobre algum time. E esse primeiro vai ser sobre o Flamengo. Então, se você gostar, posso trazer de mais clubes. Então já bora começar com o fato número 1. Mano, o Flamengo foi fundado há muito tempo. Em 1895. Mas naquela época o esporte mais famoso no Rio não era o futebol, e sim o remo. Então o Flamengo foi fundado para praticar remo. Se liga nos remadores do clube em 1896. Muito interessante. Fato número 2. O futebol demorou bastante para chegar. Cara, o Flamengo ficou anos sendo só de remo. O grande clube de futebol da época era o Fluminense, tá ligado? Até que em 1911 teve uma briga interna no Flu e alguns jogadores, como Alberto Borghetti, que já remava pelo Flamengo também, vieram e fundaram o departamento de futebol no Fla. E sua primeira partida foi no ano seguinte, em 1912. Aí começava o futebol no Flamengo, que no futuro iria se tornar milhões de vezes mais popular que o remo. 3. Em 2010, eles lançaram um terceiro uniforme muito bizarro. Se liga, azul e amarelo. Meio estranho, né? Mas na real, que essas foram as primeiras cores do clube. Pois é, antes do futebol ainda, lá no início, as cores eram pra ser essas. Mas como eram muito caras e desbotavam fácil, decidiram trocar pra vermelho e preto. Imagina se tivessem mantido. Que diferente que não ia ser. Fato número 4. Antigamente, o mascote principal do Flamengo não era o urubu, e sim o marinheiro Popeye. O urubu só foi virar mascote a partir de 1969. Mas por que um urubu ao invés de, sei lá, uma águia? É que assim, como na torcida do Flamengo tinha muitos afrodescendentes e pessoas de baixa renda, os adversários lançavam palavras racistas como urubu em direção a eles. Até que alguns torcedores do Fla decidiram soltar um urubu de verdade com uma bandeira do Flamengo amarrada num jogo contra o Botafogo. E no fim acabaram vencendo. Então o urubu se tornou um símbolo. Top demais. Número 5. O maior goleador da história do Flamengo é um que provavelmente vai ficar pra sempre nessa posição. O Zico. Mano, o eterno camisa 10 ficou no Flamengo de 1971 a 1983 e de 85 a 89. Muitos anos vestindo essa camisa e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Cara, sabe quantos gols o Zico fez com as cores do Fla? 509. Mais de 500. E vai ficar como o maior artilheiro por muito tempo, porque até o segundo maior tá muito atrás. Um cara chamado Dida, que jogou entre os anos 50 e 60, marcando 264. Quase metade do Zico. Mas se a gente for olhar pra cá, pro século 21, o artilheiro tem um outro nome. Gabriel Barbosa. Mano, o Gabigol entrou no Flamengo no início de 2019 e agora ele atingiu uma marca incrível. O de maior artilheiro do Flamengo no século 21. Acredite, de 2001 pra cá, ninguém marcou mais gols pelo Flamengo que Gabigol. Que doideira. Quem sabe ele não passa aquele Dida no futuro. Fato de número 7. O jogador que mais entrou em campo pelo Flamengo, que teve mais partidas, não foi o Zico, mas jogou na mesma época. O Júnior. Esse cara era muito habilidoso. Jogava como lateral, mas também podia ser meia, volante e etc. Não fazia muitos gols, mas jogou muitas partidas. O Júnior ficou no Fla de 1974 a 1984 e depois de 89 a 93. Muito tempo, totalizando incríveis 876 jogos. Pois é, mais de 800 partidas. Que lenda! E foi bem nessa época que o Fla teve seus melhores anos, vencendo o Brasileirão, Liberta, Mundial e tudo mais. 8. Você sabia que a fama do Vasco de ser vice surgiu por causa do Flamengo?
Sim, né? tudo começou em 1999, quando o Fla foi campeão estadual com o vice sendo, adivinha, o Vasco. Aí no ano seguinte, em 2000, a final foi a mesma e o mesmo campeão, Flamengo. E como se não bastasse, no ano de 2001, o Flamengo ganhou do Vasco de novo para levar seu terceiro estadual seguido. Sim, o Flamengo foi 3 vezes campeão, com o Vasco sendo 3 vezes vice. Olha que vexame pros vascaínos. Até hoje fica esse apelido de vice. Aí, né, você deve ter percebido que em estadual o Flamengo era muito bom. Mas naquela época que foram tricampeões seguidos, eles ainda não eram os maiores vencedores do estadual. Pois é, desde a fundação do Carioca até 2008, nesse período de mais de 100 anos, o maior campeão não era o Flamengo, e sim o Fluminense. Mas o Flamengo, com o tempo, foi se aproximando do primeiro lugar, até que em 2008 empatou em estaduais e em 2009 passou. Agora a distância só aumenta. O Flu tem 31 e o Rubro Negro 37. Tipo, de 2001 pra cá, o Fluminense foi campeão carioca 3 vezes e o Flamengo 11. Sim. Fato de número 10. Você sabia que um atual melhor do mundo pela FIFA veio jogar no Flamengo quando ganhou o prêmio? Pois é, em 1994, com o Romário jogando uma barbaridade no Barcelona e sendo campeão mundial pelo Brasil, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo. Só tinha 28 anos e estava no auge. Mas ao invés de continuar na Europa, ele quis voltar para o Brasil e acertou com o Flamengo. Pois é, o melhor de todos veio para o Brasil. Aí ele ficou 2 anos, depois saiu, voltava de novo, assim vai. E nessas passagens pelo Fla, marcou incríveis 204 gols, entrando na lista dos maiores artilheiros da história do clube. Mas ele não foi, digamos, muito fiel. O Romário passou também pelo Vasco e pelo Fluminense. E cara, pelo Vasco ele é o segundo maior artilheiro e tem até estátua no São Januário. Que loucura! 11. Você sabia que no Brasileirão de 2009, o Flamengo levantou a taça fazendo a menor pontuação de um campeão? Acredite, somaram só 67 e ganharam. Aquele brasileiro de 2009 foi muito doido. Faltando 6 rodadas para terminar, os caras se encontravam em sexto. Mas aí deram uma bela arrancada, assumindo a liderança na penúltima rodada e acabaram sendo campeões. Mano, pra comparação, no Brasileirão de 2020, com 67 pontos, você terminaria em quarto. Olha que doido que foi aquele 2009. E o técnico em 2009 foi um cara chamado Andrade. Mas ele tá muito longe de ser o melhor treinador do clube. Se a gente for olhar em aproveitamento, ou seja, mais vitórias em relação ao número de jogos, o melhor treinador do Flamengo foi aquele famoso português, Jorge Jesus. Ele ficou um pouco mais que 1 ano no clube, liderando o Fla em 57 partidas. Aí nessas 57, tiveram 43 vitórias, empataram 9 e perderam só 4. Foram derrotados só 4 vezes em 57 jogos. Um número absurdo. Então ele saiu do Flamengo com o melhor aproveitamento de um treinador no clube. 81,2. Incrível demais. Número 13. Além do Jorge Jesus ter o melhor aproveitamento, no Brasileirão de 2019, ele liderou o time a fazer a melhor campanha da história do Brasileirão em pontos corridos. Se em 2009 foram campeões passando sufoco, em 2019 foi, digamos, muito mais tranquilo. Com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia, foram campeões com 4 rodadas de antecedência. E mais, somaram incríveis 90 pontos. 90! Com 28 vitórias em 38 jogos. Loucura! E esse sucesso do Flamengo foi impulsionado por algumas vendas gigantescas que fizeram, com a maior da história do clube sendo em 2018.
quando o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid, com os merengues pagando 45 milhões de euros. Muita coisa. Na verdade, as maiores vendas do Fla foram tudo recentemente. Além do Vini, teve o Paquetá indo pro Milan por 38,4 milhões de euros, o Reinier pro Real também por 30 milhões e atrás dele o Gerson pro Marsella por 25 milhões de euros. E essa grana toda ajudou também o Flamengo a fazer sua compra mais cara da história. Tipo, o Gabigol, quando ganhou a Libertadores com o Flamengo, tava emprestado da Inter de Milão. Aí depois do sucesso gigantesco, o Fla decidiu comprar ele de fato por 17,45 milhões de euros. Uma baita compra, hein? E pra finalizar, você sabia que o Flamengo tem sim um estádio? Pois é, eles jogam todas as suas partidas no Maracanã, que não é do Fla, e sim do governo do estado do Rio. Mas oficialmente, o Flamengo tem um estádio, que fica na sede do clube, chamado de Estádio da Gávea. Vendo as fotos você deve imaginar por que não usam, né? Ele é muito pequeno, era usado bem raramente. E a última vez que o Fla disputou uma partida oficial aí foi lá em 1997, no Campeonato Carioca. Então eles têm sim um estádio, só não usam. Parece casa de clube da segunda divisão catarinense. E aí, tu curtiu esse vídeo? Então compartilha.